Você não vai consumir carne que não tenha certificação. Se a carne não tem certificação, você não tem um selo de qualidade que aquela carne, de que aquele gado foi inspecionado, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar antes de comentar o que vem a ser a doença da vaca louca, e é importante para todo mundo poder entender, é que em condições normais, os animais, e nós também somos animais, né, embora não queiramos, mas somos também, nós vamos produzir proteínas no cérebro, uma série de proteínas, beta-amiloide, alfa-sinucleína, ubiquitina e prion. Tá? Prion é uma proteína que existe no cérebro de todos os animais, principalmente os animais superiores, e que não tem uma função muito bem estabelecida. E o que vai acontecer então nessa doença que a gente chama de mal da vaca louca? Essa proteína ela sofre uma modificação de conformação estrutural, numa forma que a gente chama de forma scrap, e o que é muito interessante, ela passa a ter uma capacidade de autorreplicação, ela consegue se reproduzir sozinha. E no que ela vai se reproduzindo sozinha, ela vai desencadeando uma série de alterações degenerativas e destrutivas no cérebro do animal. Especificamente, no caso da mal da vaca louca, o que acontece? O mal da vaca louca é um termo leigo, não é um termo científico. O termo adequado seria uma encefalopatia espongiforme bovina. Essa encefalopatia vai acometer ou animais idosos, animais mais velhos, que aí por conta de um processo degenerativo do cérebro, eles acabam produzindo essa proteína de uma maneira aberrante, essa proteína começa a destruir o cérebro, gerando uma série de alterações clínicas nesse animal, ou por contaminação externa. Contaminação externa de que maneira? Você oferta para esse gado alguma dieta de origem animal, ou seja, dieta que tenha vísceras, dietas que tenha cérebro, dieta que tenha miúdos de outros animais. E aí qual é o problema? Aquele animal, ele não possui enzimas digestivas para degradar os possíveis prions que estejam presentes naquela dieta. E aí, por contaminação externa, ele desencadeia-se a doença, tá? Que vai ser uma doença muito semelhante à forma esporádica. O gado vai começar a evoluir com uma série de alterações clínicas. Então, o mal da vaca louca nada mais é do que isso, é a produção anormal, aberrante, tá? De uma proteína que sofre uma alteração de conformação no cérebro e passa a ter a capacidade de se autorreplicar e destrói o cérebro do animal. Isso pode acontecer em qualquer mamífero, inclusive no humano, tá? Obviamente, no humano, a gente não vai dizer que aquela pessoa, aquele paciente, tem mal da vaca louca. Quem tem mal da vaca louca, obviamente, é a vaca, tá? O humano vai ter encefalopatia espongiforme humana, tá? Que é uma doença extremamente rara, a gente pode se deparar de vez em quando. E em humanos, o que vai acontecer? O princípio é o mesmo. Ou você vai desenvolver a doença porque você sofreu alguma mutação nessa proteína e ela se forma essa forma scrap, né, e ela passa a ter capacidade de autorreplicação e começa a destruir o seu cérebro e desencadeia um quadro demencial, vamos colocar entre aspas, parecido com doença de Alzheimer, mas muito rápido, muito agressivo. Em 6 meses a pessoa está completamente dependente e limitada do ponto de vista clínico. Agora, no animal, o que vai acontecer? Ele vai ter alteração de comportamento. Ele começa a não se alimentar direito, ele pode começar a ficar mais agressivo, ele pode ter alterações de motricidade, ele pode ficar com ataxia, que é como se fosse uma incoordenação motora, ele pode ter crises convulsivas, o gado também pode ter crise convulsiva, da mesma maneira que o humano tem crise convulsiva. Então os sintomas são sintomas mais diversos. Aí você pega isso tudo e usa essa linguagem leiga dizendo que a vaca está louca. Na verdade, ela não está louca, ela está com uma encefalopatia advinda da produção, dessa autorreplicação dessa proteína, que é a proteína priônica. Você tem a forma genética, né, que você vai produzir essa proteína normalmente no cérebro. Então, todos nós, humanos, produzimos essa proteína no cérebro, tá? Isso é certo. Da mesma maneira que nós produzimos outras proteínas, como eu já comentei. Beta-amiloide, alfa-sinucleína, complexo ubiquitina e por aí vai. Essas outras doenças, tá, que vão estar associadas, por exemplo, a beta-amiloide vai estar associada ao Alzheimer, tá? A alfa-sinucleína vai estar associada ao Parkinson. O princípio é muito parecido. Essas proteínas vão sofrer alterações na sua conformação, elas vão ser hiperfosforiladas, elas vão ser mal dobradas, elas vão ser clivadas, ou seja, elas vão ser partidas, e aí elas vão estar associadas a um processo degenerativo multifatorial que vai acontecer no cérebro desse paciente. Na doença priônica, em humanos, é a mesma coisa. Tá? Essa proteína geneticamente modificada, entendeu? Porque você tem uma alteração genética que faz com que ela sofra essa dobradura,
tá? No que ela sofre essa dobradura anormal, ela começa a se autorreplicar e começa a destruir o cérebro. E não começa a destruir o cérebro, o que vai acontecer com o humano? Muito parecido com o que vai acontecer com o gado, tá? Você pode ter crise convulsiva, você pode ter alteração comportamental, você pode ter distúrbio, você pode ficar agressivo, você pode ficar apático, você vai evoluir com um quadro cognitivo, uma demência, que não é um termo muito adequado para a gente utilizar nos dias atuais, rapidamente progressivo, em 6 meses o paciente está completamente demenciado. Então o que ocorre? Os sintomas clínicos no humano vão ser muito parecidos com os sintomas clínicos que vão acontecer no gado, por exemplo. Aconteceu na Europa, né, na década de 90, um surto, principalmente no Reino Unido, né, Escócia, se eu não me engano, e talvez algum outro, eu não vou recordar exatamente qual outro país agora. Escócia, certamente, Escócia e Irlanda. Aconteceu um surto de encefalopatia espongiforme bovina, mas por quê? Estavam alimentando o gado com ração de origem animal. Então explodiu o número de casos de doença priônica entre o gado, tanto que houve assim uma mortalidade altíssima. Eles tiveram que sacrificar aqueles animais porque existia um risco muito alto da saúde humana ser comprometida, porque você não podia vender aquela carne em hipótese alguma. Uma vez que você ingere aquela carne, você poderia se contaminar. Não é uma doença, infelizmente, que tenha cura. É uma doença rara, muito rara entre humanos. Ela tem 4 tipos diferentes, são 4 doenças diferentes, que a gente chama de doenças priônicas. A menos rara, por assim dizer, é a doença de Creutzfeldt, mas é extremamente rara, dificilmente a gente vai ver, tá? Que vai estar associada com a expressão genética dessa proteína priônica mal dobrada no cérebro daquele paciente. Não é uma doença que tenha cura e dificilmente vai se caminhar para algum tipo de tratamento no que diz respeito à vacina. Por quê? Porque é uma doença extremamente rara, tá? Então, talvez não se justifique, do ponto de vista de saúde pública, se desenvolver uma vacina para uma doença que é extremamente rara, em detrimento de outras vacinas para outras doenças que são mais comuns. No animal, obviamente, o que se faz é sacrificar aquele animal. No humano, como é uma doença progressiva, né, agressiva, infelizmente não existe nenhum tratamento específico para a doença em si. O que você vai tratar são as complicações, as intercorrências. Então o paciente começa com distúrbio de comportamento, você entra com medicamento antipsicótico. O paciente começa com distúrbio de sono, você entra com a medicação para ajudá-lo a dormir. Então é mais um tratamento de suporte, um tratamento específico para a encefalopatia espongiforme humana. A exemplo do que acontece também no gado, não existe e talvez a gente nem venha a ter em algum dia. Por quê? Porque é uma doença muito rara. A partir do momento que aquela carne foi liberada para consumo, né, e tem lá o selo do Ministério da Agricultura, né, é uma carne que, teoricamente, ela está liberada para consumo. A orientação que a gente tem que passar é o seguinte: olha, você não vai consumir carne que não tenha certificação. Se a carne não tem certificação, você não tem um selo de qualidade que aquela carne, de que aquele gado foi inspecionado, tá? Então a primeira questão é essa. Então, se é uma carne que já chegou para o consumidor final, certamente é uma carne segura de ser consumida. E aí, por conta disso, existem as fiscalizações que são implementadas pelo Ministério no sentido de você estar rastreando possíveis alterações, possíveis casos, tá, de encefalopatia espongiforme bovina no gado que é criado no país. A gente recentemente teve aí um caso que foi relatado no Pará, e que gerou uma certa comoção, porque inclusive isso traz impactos econômicos negativos para o país, porque houve uma moratória na compra de carne pelo exterior, principalmente os chineses, tá? Eles são muito certos, inclusive, olha, teve um caso lá, suspende, até eles poderem avaliar o que está acontecendo, tanto que essa moratória caiu na semana passada e a carne já passou a ser normalmente vendida para os chineses novamente. Então existem as fiscalizações que são implementadas, tá? No sentido de você poder detectar se tem algum animal que está apresentando algum tipo de sintoma, aquele animal é separado do rebanho. O simples fato dele estar próximo com os demais animais não faz com que aquela doença seja transmissível, tá? A transmissão pode acontecer? Pode, mas se você entrar em contato direto com o prio, ou seja, você tem que entrar em contato com o cérebro daquele animal. E não é o caso. Então ele é afastado do rebanho, tá? É sacrificado, e uma vez que ele é sacrificado, ele é submetido a uma necrópsia para poder realmente confirmar que ele tinha a doença, tá? E confirmando-se a doença, aquele animal, inclusive, é incinerado, tá? Porque o que vai destruir efetivamente o prion, por incrível que possa parecer, é o fogo, tá? Existem outros métodos que podem ser utilizados? Sim, mas no caso do animal especificamente, você vai incinerar para não ter risco de alguém entrar em contato com aquela proteína priônica e aí poder apresentar a doença. As fiscalizações, elas precisam acontecer, isso é uma questão de saúde pública,
tá? Porque você tem que ter certeza que aquela carne que você está consumindo é uma carne de procedência. Então, fundamental que você sempre compre carnes, já tiver embalada, que tem a certificação lá do Ministério, e que você compre carne em açougues legalizados, porque esses açougues também são submetidos a vistorias esporádicas da Vigilância Sanitária. Então, se você compra uma carne que você não conhece a procedência dela, e aí isso serve para carne de boi, serve para carne de porco, serve para frango, você não conhece a procedência, de que maneira aquele animal foi criado, de que maneira ele foi alimentado, ele recebeu as vacinas que seriam preconizadas, ele recebeu as medicações que seriam preconizadas, você tem certeza dessa qualidade se você compra, tá, de um local que tem certificação, começando lá no criador, do criador para o frigorífico, do frigorífico para o açougue. Então isso tem uma cadeia que é constantemente fiscalizada. Então, se ela é fiscalizada de uma maneira adequada, a carne que chega para o consumidor final é uma carne de qualidade. Agora, se é uma carne que não passa por esse trâmite, tá? Ou seja, a fazenda não tem certificação, o abatedouro não é fiscalizado, o frigorífico não tem a estrutura necessária e o açougue muito menos, você está correndo o risco de entrar em contato com uma série de doenças. A doença priônica é uma delas. Tá, mas existe uma série de outras doenças que são advindas do consumo de carne que não é fiscalizada e de um gado que não foi criado de uma maneira adequada. Ah, eu vou criar gado de corte. Bom, a fiscalização estabelece isso que eu tenho que fazer. Ah, não, eu não quero gado de corte, eu quero gado leiteiro. O leite pode transmitir doença? Pode. Então tem que ser alguma coisa que passe por fiscalização. Ah, eu quero criar porco, tá? Tem toda uma certificação que tem que ser seguida, entendeu? Isso para qualquer proteína de origem animal. Tá? Inclusive até peixe. Ah, não, mas é super simples, peixe você pode ter um laguinho ali. Não, não é assim não. Entendeu? Você tem que ter uma certificação da criação, como é que aquele peixe é criado, aquela água tem que ter um pH X, o nutriente tem que ser Y, ele tem que receber medicamentos. Então não é um negócio muito simples assim, eu vou criar aqui no fundo de quintal e vou vender uma tilápia para os restaurantes. Não, você tem que ter certificação também, tá? Então, uma vez que você conheça a procedência daquela proteína de origem animal, e é uma procedência que é fiscalizada pelos agentes públicos, aquilo ali é muito tranquilo de ser consumido. Agora, se você sai, tá, você bypassa esse ciclo, aí você está correndo sérios riscos de ter doenças, muitas vezes até simples, até doenças muito graves e mortais, como é o caso da doença priônica.